Olá galera, seja bem-vindo a esse nosso curso de projeto de banco de dados. Na aula de hoje nós vamos falar sobre arquitetura, projeto e modelo lógico. Vocês têm aí na descrição do vídeo links para baixar o material desta aula, bem como um texto de apoio e exercícios. Como objetivos da aula, colocamos identificar as arquiteturas de um banco de dados, verificar como é feito o projeto em nível de abstrações e como obter os modelos lógicos a partir de modelos conceituais. Como bibliografia utilizada nesta aula, nós temos o Silberschatz e o Navati. Uma arquitetura é entendido como uma forma de organizar e tratar um conjunto de dados, determinar como serão suas estruturas e seus algoritmos. Nós temos arquiteturas ditas tradicionais e eu procuro usar as arquiteturas tradicionais para aproveitar todo o esforço de desenvolvimento que já foi feito nessas arquiteturas. Claro que eu poderia usar qualquer outro tipo de armazenamento de dados, mas aí eu tenho que fazer todo o custo de desenvolvimento de segurança, acesso, etc. Por isso, a vantagem da gente sempre usar uma arquitetura já conceitualmente consagrada, né? O primeiro modelo de arquitetura é o modelo de redes. Nós tivemos vários produtos que usaram esse modelo, Total, DL1, IDMS, IDS, etc. Essa arquitetura evoluiu para o modelo hierárquico, ou um modelo de hierarquias. O grande produto dessa época é o MUMPS. Também foi proposto o modelo relacional normalizado, foi proposto por Code, que é o modelo matemático, nós vamos ver, e nós temos como principais produtos uma linha muito grande, como Oracle, MySQL, Progress, SQL Server, Ingress, PostgreSQL, etc. Muita gente ainda caracteriza esse modelo como modelo relacional não normalizado, uma variação entre o modelo de redes e o modelo normalizado. O grande produto é um produto híbrido chamado Adabas. Temos ainda o modelo de objetos, que é um modelo que está sendo ainda em desenvolvimento. Grandes produtos como Itasca, Matisse, Objective-DB, etc. O modelo de hiperlinks, que é um modelo baseado em links, é natural para todo o tratamento de internet. Modelos de multimídia para aplicações especiais como vídeos, geodésias e outras aplicações bem específicas como censos, dados médicos, tomografia, etc. E o modelo Google, que é um modelo que tem crescido bastante, que contesta toda a fase de normalização. O modelo de redes foi um dos primeiros modelos. Os registros, além das informações, continham ponteiros de acesso a outras estruturas interligadas, a outras estruturas de navegação. Então, uma das grandes características do modelo de redes é que os dados estão interligados com ponteiros, indicando trilhas dentro de um disco, por exemplo. Normalmente, eu tenho que declarar segundo uma padronização, esse modelo em esquemas, né? E cada esquema tem um owner e os seus members, quer dizer, quem é apontado e quem aponta. Inicialmente, os fabricantes dos modelos de rede, eles brigavam e disputavam pelo número de ponteiros e número de acessos que eles colocavam dentro das estruturas. Isso era uma dificuldade, porque os dados de acesso e os dados, a informação, estavam dentro dos mesmos registros. Então, para padronizar, para melhorar a forma de produzir esses produtos, foi criado nos anos 70 o grupo Codasil de padronização. Foi um grupo criado pela ANSYS Spark visando padronizar que estruturas de acesso, que ponteiros eu teria dentro disso daí, né?
Então, definiu-se o owner, que era o pai, e os members. Então, como ligações básicas, se colocou: do owner eu posso ir a um member, eu posso navegar entre members, e de members posso voltar ao owner. Então ficou destinado, padronizado, esse tipo de ponteiros. Entretanto, não basta colocar a informação. É um modelo que precisa ser gravado junto com as estruturas de acesso. Por isso, não é um modelo muito simples de fazer alteração. Eu preciso ter pessoas especializadas, DBAs especializados nesse produto. Como vantagem, e uma das características de ter os ponteiros de acesso aos dados entre si, é um modelo muito rápido, de performance rápido. Por outro lado, a implementação desse modelo é muito difícil, porque precisa, em caso de mudança, trocar todos os registros, todas as formas, o que dificulta a sua forma de alterações. Um modelo muito popular que ficou nos anos 90 foi um modelo hierárquico. Aqui é uma simplificação do modelo de redes. Nós não colocamos os ponteiros de retorno. Eu tenho sempre do owner para o member e ligações entre os members. Com isso, eu simplifico as estruturas de navegação, simplifico os algoritmos, continuo com a mesma eficiência de acesso, mas ainda tinha as dificuldades de manutenção e também a dificuldade de colocar os dados junto com as estruturas de navegação, e obrigando muitas vezes o usuário a conhecer essas estruturas. Nessa época, um modelo muito comercial, muito utilizado, foi o MUMPS. Daí foi proposto um modelo que não exigia que o usuário tivesse conhecimento das estruturas de armazenamento e da navegação, que é o modelo relacional. O modelo relacional é um modelo matemático baseado em teoria dos conjuntos e foi proposto por Cold. O usuário não precisa saber como os dados estão armazenados. O usuário não precisa saber como eles estão interligados. O usuário precisa saber conjuntos e operação desses conjuntos. Quando Cold propôs esse modelo, que ele é o pai do modelo, ele trabalhou com vários conjuntos. Cada conjunto desses é chamado de domínio. Por exemplo, o conjunto A tem como domínio os dados 1, 2, 3 e 4. O conjunto B tem como domínio MP. Se eu pegar esses conjuntos definidos aqui e fizer o produto cartesiano, no caso aqui, como são 4, eu vou obter quádruplas. Se eu tivesse 3, ia ser triplas. Se eu tivesse T, seria tuplas. Então eu tenho várias tuplas ou quádruplas aqui no caso, caracterizando o universo, que é o resultado do produto cartesiano. Ora, se eu quiser mostrar um subconjunto desse universo na forma de uma tabela como mostrado aí, essa tabela vai receber o nome de relação, porque relação é sempre um subconjunto do universo. Assim, uma relação é sempre um subconjunto do universo e foi obtido por um produto cartesiano. De modo que eu posso representar a relação na forma de uma tabela, que é a melhor maneira de mostrar esse conjunto. Nos títulos eu tenho o nome dos conjuntos e nas linhas que recebem o nome de tuplas, no caso aqui quádruplas, no caso da definição de Cold, tuplas, porque ele fez a demonstração com T conjuntos. E eu tenho no máximo um valor. Por isso, este modelo também é chamado de modelo relacional normalizado, porque tem no máximo um valor por célula. Existem teorias matemáticas que tratam esses conjuntos de relações. O cálculo relacional, a álgebra relacional, a teoria das tuplas e outros. Nós vamos ver um pouco sobre o modelo relacional numa aula específica para isso.
Um outro modelo que foi muito popular nos anos 70, 80 e continua muito ativo e muito usado é um modelo híbrido, que foi uma adaptação dos modelos de redes para a teoria relacional. O grande produto desse modelo é o produto chamado Adabas, que é um produto de grande porte que trabalha grandes volumes de dados com velocidade espantosa. A grande característica é que este modelo contém estruturas que me permitem colocar mais de um elemento por célula. Por exemplo, aí, telefone 26113 tem 3 telefones, não é? Parentes da Ana, tem 3 parentes. Então, quando eu tenho esse tipo de estrutura, nós podemos ter campos múltiplos ou até grupos periódicos, ou seja, com repetições. A gente chama isso de um modelo relacional não normalizado, porque a célula pode ter mais de um valor. Por isso, esse modelo também é chamado de modelo relacional não normalizado, e o grande produto que é de destaque comercial é o Adabas. Uma outra arquitetura é o de banco de dados orientado a objetos. É uma arquitetura recente que está em estudo e que o objetivo é que eu armazene classes de dados, ou seja, estruturas conceituais como eu vejo no mundo real, e o acesso a essas estruturas sejam feitas por métodos, né? É um modelo que procura estar sendo desenvolvido. Existe uma tentativa de já começar com a padronização feito pela Object Data Management Group, né, que procura criar estruturas de padronização. O Object Manager Group criou um grupo chamado Working Group, cujo objetivo era criar padrões e estruturas para esse novo modelo de objetos. Também definiu uma linguagem que é de Object Data Language, né? Descrição de objetos, e uma query baseada no SQL, que é o Object Query Language. Então, também procura incorporar vários avanços nesses modelos. Existem várias universidades que estão tentando esse modelo. A gente ainda não tem um grande produto comercial para isso. O que tem acontecido é que têm sido feitas muitas adaptações em produtos relacionais. Daí, muitos pesquisadores aconselharam até o abandono desse modelo, porque ele comercialmente não apresentava muitas vantagens. E então se investiu mais em frameworks que trabalham em cima do modelo relacional, tipo Hibernate, TopLink, que servem para, dentro do próprio Java, já criar estruturas de objetos persistentes que caracterizam o que seria desse modelo de banco de dados objetos. Vários autores já propõem o abandono das pesquisas nesse projeto porque comercialmente não tem vantagens. Ainda nessa linha de arquiteturas não tradicionais, nós temos um modelo Google, que é um modelo que surgiu fortemente nos últimos anos, que é o Google NoSQL. Neste modelo, eu trato uma informação em um documento padrão chamado JSON, né? E esses documentos padrões, eles são indexados e recebem controles conforme os seus conteúdos, geolocalização, dados monetários, etc. Esses conjuntos, então, são distribuídos por vários nós, que são ligados entre si e distribuídos em toda uma rede de computadores, uma rede de nós, e existe um produto que controla essa distribuição, que é o Graphical Model. A ideia é que os documentos após distribuídos sejam recuperados por os mecanismos de busca que nós temos hoje na internet, no Google, né? Então, esse tipo de banco de dados oferece mais flexibilidade para a gravação. Eu não preciso ter um projeto pré-fixado, pré-formatado, conceitual, como no modelo relacional. Ele me permite maior escalabilidade, porque eu posso armazenar em vários servidores sem ter prejuízo à performance, e é ótimo para já é natural para trabalhar no esquema de clusters. Usa as estruturas de acesso e de busca do próprio Google
E então nós temos as informações para seu armazenamento indexadas de acordo com os tipos de dados. Eu tenho uma maior velocidade no processo porque ele é feito naturalmente para a distribuição e para o processamento distribuído. Então, muitas análises de Big Data, aplicações de internet das coisas, armazenamento em nuvens hoje é feito com o modelo Google, né? E várias aplicações ainda estão sendo pensadas e muitas dessas estruturas vão ser melhoradas no futuro e é a tendência da gente não ter mais banco de dados com a normalização tão rígida como tínhamos até o momento. Nas arquiteturas não tradicionais também temos os modelos baseados em hiperlink, né? Servidor de páginas IIS, Apache, servidores de conteúdo como Moodle e vários, né? Moodle, Joomla, né? E outros que aparecem. E temos ainda sistemas dedicados por produtos, né? Então eu tenho, por exemplo, uma arquitetura que ficou conhecida como Rapid nos anos 70, que era uma estrutura própria para armazenar sistemas de censos. Então existem vários sistemas que a gente pode usar aqui. Muitos sistemas médicos hoje também são dedicados e estão incorporados aos produtos, né, para tomografia computadorizada, ressonância magnética e outros. Nós temos vários produtos hoje baseados em HTML e SGML, né, que nos permite já fazer interligação, interconexão com os dados. Isso também não precisa de formalização de um projeto muito, vamos dizer, um projeto muito sofisticado. Podemos destacar ainda modelos específicos para trabalhar determinados produtos baseados em multimídia. Por exemplo, um SGBD dedicado a filmes, ou um SGBD dedicado só a gravuras ou só a sons, como nós temos visto em alguns sites. Existem vários produtos de apoio a esse desenvolvimento, como mostrados aí, né? Animação, etc., que nos permite criar esses produtos. São modelos específicos, cada fabricante deve evoluir na produção do seu produto. Independente da arquitetura, nós temos algumas características que são muito importantes. A principal dela é a independência de dados, que eu tenho que ter uma forma de que meu usuário não fique com seus dados comprometidos em relação às estruturas de programação, às estruturas de acesso. Então, ele permite que haja uma descrição dos dados da empresa sem que eu tenha que alterar os meus sistemas e aplicações. Também ele deve ser imune às estratégias de armazenamento e às estratégias de acesso. Um banco de dados, então, deve ter como principal foco a independência dos dados das suas estruturas físicas de implementação e acesso. Na independência de dados, estamos falando de independência lógica de dados e independência física de dados. Na independência lógica, a capacidade de mudar o esquema conceitual sem ter que mudar os esquemas externos ou as aplicações. E na independência física dos dados, é eu poder mudar o esquema interno sem ter que mudar o esquema conceitual. Os meus conceitos continuam válidos, apesar de eu trocar o esquema ou o produto. Na arquitetura, na definição do projeto, nós estamos trabalhando modernamente com a arquitetura em 3 esquemas. Foi uma arquitetura proposta pelo grupo Sparse lá atrás, quando falava do modelo de redes, da padronização, e se coloca que eu tenho os meus usuários. Os meus usuários têm as suas visões, eu pego essas visões e faço um mapeamento integrado que é chamado de esquema conceitual. O esquema conceitual, uma vez mapeado, feito, ele é jogado para uma definição baseada no que nós queremos armazenar e a arquitetura de dados e de acesso que eu tenho, que é o mapeamento do conceitual no esquema interno,
que é interno, e finalmente eu teria uma maneira de armazenamento, as estruturas de armazenamento, são as estruturas internas do banco de dados. Então, vamos ver um exemplo, por exemplo, de uma empresa aérea. Quais são as visões? Eu tenho aqui 4 visões: visão 1, visão 2, visão 3, visão 4. Funcionários com os seguintes dados: nome, CPF, data de nascimento, nome, data de admissão. Equipamentos, que têm as informações do avião. Funções e voo. E as aplicações que acessam essas visões, por exemplo, seria a aplicação da folha de pagamento, que usa a visão 1 e a visão 3. Equipes de tripulação, usa a visão 1, 2 e 3. Manutenção de equipe, usa a visão 1, 2 e 3. Reserva de voo, a visão 2 e 4. Escala de manutenção 1, 2, 3. Então, as aplicações, dependendo da aplicação, ela tem as visões específicas que ela vai usar. Então, a partir do Minimundo, eu fiz uma coleta e análise de requisitos de informação que gerou o documento de requisitos. Esse documento de requisitos, ele cria o que nós chamamos, através de ferramentas próprias, o projeto conceitual. Nós podemos usar modelagem de entidade de relacionamentos, modelagem de classes, pata de curvo, etc. O fato é que do Minimundo até a modelagem conceitual, eu tenho uma forma de independência da arquitetura, do produto, por isso é independente do SGBD. Quando eu começo meu projeto lógico, eu já tenho que considerar qual é o tipo de arquitetura, qual é o tipo de produto. Então eu já tenho um projeto lógico dependente do produto, por isso ele é específico para um determinado SGBD. Ele vai ter o esquema lógico que vai gerar o projeto e, finalmente, o esquema físico. Esse projeto, o foco são os dados. Então, todo o Minimundo é que define como será todo esse armazenamento. Modernamente, posso imaginar assim, eu tenho um mundo real, fiz um recorte do mundo real, fiz a análise, essa análise, o único ponto que eu faço análise é entre o mundo real e a modelagem conceitual. Então eu defino um modelo conceitual, que é um modelo matemático, que é um modelo que reflete as relações de conjuntos e conceitos do mundo real. Isto está feito na forma de uma cobrinha, porque é o único lugar que eu faço análise. Esse modelo conceitual, aí eu tenho uma seta, eu tenho regras, eu tenho estruturas físicas que vão me levar ao modelo lógico, dependendo do produto que eu estou usando. E agora eu tenho aqui um modelo lógico que incorpora as informações do modelo conceitual e as novas informações necessárias para aquela estrutura lógica. Uma vez que eu tenho isso daqui, eu tenho uma outra seta que vai me gerar um modelo físico, que pega o modelo conceitual com o modelo lógico e incorpora informações do modelo físico. Isto aqui é que é implementado dentro do meu banco de dados. E cada produto tem linguagens próprias para descrever o seu nível físico. Então, dado o modelo conceitual, eu preciso saber como eu crio um modelo lógico. No caso aqui, eu estou fazendo um modelo lógico para o modelo relacional. E ele é caracterizado por esquemas relacionais. O esquema de relacional normalmente tem o nome da relação, a chave seguida dos diversos atributos. E criar o modelo lógico é feito em 2 passos. No primeiro passo, como eu tenho que representar todas as informações do modelo conceitual, eu tenho que colocar todos os atributos. E no segundo passo, eu tenho que atender todas as ligações que eu identifiquei no meu modelo conceitual. Então, por exemplo, se eu tenho meu modelo conceitual, aluno apontando para curso com 1, então o primeiro passo é colocar todos os relacionamentos. Então está aqui, aluno, código do aluno, nome e CPF. Curso, código do curso, nome e carga horária. Então, todos os atributos que eu identifiquei no modelo conceitual estão escritos no meu modelo lógico. Para definir os meus relacionamentos, eu tenho apenas 3 regras. A primeira regra é a seguinte:
todo conjunto apontado pelo número 1 recebe a chave do apontado. Ora, código de curso, nome e CPF eram atributos. Código do curso, nome e carga horária eram atributos. Só que aluno apontava para curso com o número 1. Portanto, código do curso é colocado aqui. Com isso daqui eu fecho meus relacionamentos, porque só o fato de colocar esse código de curso aqui me permite a navegação entre as duas estruturas. O professor Waldemar Setzer, no seu livro, indica o gráfico da regra do foguete, que eu posso, depois de fazer um modelo conceitual, começar. O professor Waldemar Setzer nos sugere fazer esse gráfico como modelo lógico, ou seja, é o que ele chama de regra do foguete. Então eu digo que curso, que é apontado por 1, vai exportar a sua chave code curso, está o nome dela aqui, e ela receberá o nome de curso nesta tabela. Então a regra do foguete serve para nós identificarmos todas as chaves estrangeiras dentro do modelo. A segunda regra, a regra 2, é quando nós temos partições ou papéis. Neste caso aqui, cada partição que eu encontro passa a ser um indicador de tipo. Então aqui, por exemplo, o aluno, ele tem aqui, ó, aprovado. Então está aqui, indicador de aprovado. Aqui ele tem essa partição aqui de disjunto. Então ele está aqui, indique flag tipo. Então cada um desses será colocado. Uma vez que a regra 2 foi atendida, nós verificamos que primeiro grau, segundo grau e nível superior não acrescentou informação nenhuma. Por isso, essas estruturas são eliminadas, porque não deu nenhuma nova informação. A regra 3, raramente vocês vão usar, a não ser que vocês tenham feito uma modelagem ruim. A modelagem conceitual ela é determinista, ela não deve ser do tipo N para N, como mostrado na figura. Mas caso ocorra, nesse caso aqui, quando eu tiver N para N, eu vou precisar de uma terceira relação envolvendo a chave dos envolvidos, né? É uma nova relação contendo chave de código de curso e código de aluno. Criar um modelo lógico em cima de um diagrama de entidades de relacionamentos também é muito simples. Então, primeira regra, toda vez que eu tiver relações 0, 1, 0, 1, eu substituo temporariamente esse 1 por N, para facilitar as minhas outras regras. Então, se eu tenho 0, 1, é a mesma coisa que 0N, 0N. A segunda regra é colocar os atributos. Então, por exemplo, o aluno tem CPF, nome, sobrenome e matrícula, que está aqui. Como o relacionamento é de 1 para 1, eu vou colocar também rua, cidade e estado. Relacionamento de 1 para 1 é como se fosse continuação da mesma entidade. No relacionamento de 1 para N, como vimos anteriormente, aqui ó, aluno aponta com 1, no máximo 1, no mínimo 1. E especialização tem no máximo 1, no mínimo 1, no máximo N. Neste caso aqui, 1 para N, essa chave do apontado com 1 será incorporada na outra tabela. Então tem aqui aluno, matrícula CPF, código da identidade que recebeu daqui, dessa chave estrangeira, né? É chamado de chave estrangeira. Nós vamos ver isso em aulas futuras. No caso de relacionamento N para N, como nós vimos também anteriormente, eu tenho que fazer uma nova relação contendo as chaves dos importados. É muito importante que nós sigamos essas regras. A maioria dos problemas de manutenção em software são porque arquivos mal projetados. Trabalhar e dedicar um pouco de atenção nesta fase do projeto é importantíssimo para evitar muitos problemas futuros.
Com isso, terminamos a aula de hoje. Se você gostou, indique para os seus alunos e dê o seu like. E não perca os próximos vídeos.